Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal do professor Gilberto Rocha. No último dia 19 de janeiro de 2024, bem no finalzinho da tarde de uma sexta-feira, a Universidade Federal do Paraná divulgou a lista de obras indicada para o processo seletivo de 2025. Se você vai fazer o vestibular neste ano, você vai entrar como calouro em 2025, por isso, vestibular de 2025. E aí, vamos conhecer juntos essa lista de obras? Vamos conhecer então essa lista de obras, tá certo? Nosso objetivo aqui é basicamente fornecer informações gerais sobre as obras. Não vamos dar spoilers, não é uma videoaula, não é nada disso. É só uma apresentação mesmo para que você mais ou menos saiba do que se tratam os textos, ok? Nessa exibição aqui nós vamos seguir a linha do tempo, a ordem cronológica das publicações dos textos indicados, tudo bem? Em 1792, Marília de Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga é publicado, livro que na época foi bastante popular. Nós temos neste texto o pastor Dirceu, que tenta convencer a sua amada Marília a ir viver com ele uma vida harmoniosa em contato com a natureza, no campo, cuidando ali do seu rebanho e tudo mais, tá certo? A grande verdade é que o Dirceu é o próprio Tomás Antônio Gonzaga. Esse texto possui caráter autobiográfico e é necessário o conhecimento de informações externas ao texto. Em outras palavras, a ajuda do seu professor é fundamental para a compreensão de Marília de Dirceu, que é um livro de poemas, tudo bem? No século XVIII, é lançado Noite na Taverna, do jovem Álvares de Azevedo. Este é um livro de contos. Nós temos 7 contos, 7 pequenas histórias de caráter byroniano, ou seja, são histórias que têm influência do escritor inglês Lord Byron. São histórias macabras, são histórias góticas. A maioria dos alunos gosta desse livro, alguns ficam assustados, mas, no geral, os alunos gostam bastante do conteúdo de Noite na Taverna. Na virada do século, em 1901, é lançado o livro A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Neste livro, nós temos a história de Francisco Teodoro, um português que chega ao Brasil, se estabelece como comerciante de café e se casa com Camila. O livro não trata apenas do casamento de Teodoro e Camila, ele trata da falência financeira de Teodoro, mas trata também a respeito do papel da mulher na sociedade brasileira de fins do século XIX. É bom você notar isso ao longo da leitura. É um tema social relevante e os vestibulares, de maneira geral, gostam, nas provas de literatura, de cobrar esses temas sociais. Aliás, a esmagadora maioria das obras indicadas pela Federal do Paraná para este ano tem caráter social. A Falência é um romance, certo? Em 1960, Carolina de Jesus tem lançado o livro Quarto de Despejo. O livro Quarto de Despejo é um diário, certo? Carolina Maria de Jesus é uma senhora que sai de Minas Gerais e se muda para São Paulo na década de 50, se estabelece em uma favela e ela é catadora de recicláveis. Durante o processo de catar os recicláveis, ela faz anotações sobre o dia a dia dela nas ruas, o dia a dia dela na favela, e essas anotações vão resultar no livro Quarto de Despejo, um livro importante para se conhecer aí como é que funcionava a sociedade brasileira da década de 50 sob o olhar de Carolina Maria de Jesus, mulher negra, pobre e que fez sucesso com esse livro.
Ainda dentro da temática social, temos uma nova obra, né? O livro novo que entrou neste ano aí para a lista da Federal, que é o Poema Sujo de Ferreira Goulart. Poema Sujo é, na verdade, um único poema que tem em torno de 100 páginas. Esse livro foi escrito, esse poema foi escrito quando Ferreira Goulart esteve exilado na Argentina durante a ditadura militar. Esse texto acaba chegando ao Brasil e, como eu disse, eu não vou dar spoiler. A linguagem do Ferreira Goulart aqui é uma linguagem pesada, uma linguagem suja em determinados momentos. Essa é uma das explicações para o motivo do livro ter esse nome, Poema Sujo. Outra novidade da lista desse ano é o livro O Drible, de Sérgio Rodrigues. Livro de 2013. O Drible é um romance. E é um romance que basicamente tem como personagem principal um sujeito chamado Neto. O Neto, ele vive uma relação conturbada com o pai, que se chama Murilo Filho. Cuidado para não confundir. O Neto é filho do Murilo Filho. O Murilo Filho é um cronista esportivo e é fã e amigo pessoal de um jogador chamado Peralvo, ok? Segundo Murilo Filho, Peralvo é mais impressionante ainda como atleta do que foi Pelé. A real é que, ao longo do livro, são desnudados para o leitor fatos da vida do Murilo Filho, do Peralvo e do Neto. Tá certo? Ana Martins Marques e o Livro das Semelhanças. O Livro das Semelhanças é um livro de poemas, já está na lista da Universidade Federal há algum tempo. A maioria dos alunos gosta do livro, porque o livro tem uma linguagem coloquial, bastante acessível para os alunos, e é uma literatura de caráter moderno, tá certo? Boas leituras aí dos poemas de Ana Martins Marques para todos, mas não acabou a lista ainda não, tá? Temos ainda o Giovanni Martins, o jovem carioca, com o livro O Sol na Cabeça, outra novidade da lista da Federal. Esse livro é um livro de contos. Nós temos 13 contos, 13 pequenas histórias que mostram personagens que vivem na periferia do Rio de Janeiro. São pessoas que tomam sol na cabeça, não é à toa o nome do livro. Destaque para 2 contos. Um se chama Rolezinho, exatamente como eu estou falando aqui, Rolezinho, tá? E o outro se chama Espiral, tá certo? Linguagem coloquial, muitos traços de oralidade no livro, mas o entendimento para o leitor é bem tranquilo. Meus amigos, aí está a nova lista do vestibular, lista de obras literárias do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Se você quiser mais detalhes, vá até o site do NC, o Núcleo de Concursos, tá? nc.fpr.br. Fiquem ligados também aqui no nosso canal ao longo deste ano, porque teremos novidades para vocês. Grande abraço, boas leituras e até a próxima.